Bem-vindos a esta transmissão que fazemos de podcast. Este é o podcast 10 do Centro de Integridade Pública, num contexto em que a Renamo decide hoje o presidente ou o candidato a presidente da República por esta formação política. Para conversarmos sobre este assunto, temos aqui três ilustres figuras com as quais iremos conversar e também pretendemos entrar em contato com alguns colegas que estão posicionados em alto moloco para nos dar informação mais atualizada do que está a acontecer naquele ponto do país. Agradecemos aos internautas que estão no Facebook e YouTube do Centro de Integridade Pública, sem deixar de lado os ouvintes da Rádio Schwab na Zambésia. Neste momento estão a ser escutados também em Alto Moloco, a Rádio Voscup na cidade de Maputo, a Rádio Televisão Encontro em Nampula e também a Rádio Namayumbir no distrito de Mutupuís, na província nortenha de Cabo Delgado. Um abraço especial para os ouvintes que nos escutam pela primeira vez nesta parceria inteligente que nós no CIP temos com essas rádios. Gostava de agradecer os nossos convidados que cá estão, o reverendo Anastácio Chembese, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Baltazar Fael é homem da casa, por estar aqui conosco, e Régio Conrado, que é professor universitário. Vamos juntos conversar sobre este tema. Começo pelo reverendo. Como é que olhou as primeiras horas, o primeiro dia do Congresso da Renamo, com impedimento? Esse é um dos grandes destaques da entrada de Venâncio Mondlane. Boa tarde e obrigado por esta oportunidade de vir aqui refletir. Eu olhei para aquilo com alguma naturalidade e previsibilidade, por causa dos antecedentes, mas mais do que isso, eu olho para a política de uma forma diferente. Eu penso que a política está desenhada, em nosso caso particular, tem sido um instrumento através do qual os processos de governação, os processos de participação dos cidadãos se afirmam. E os partidos políticos, particularmente, têm a responsabilidade de se afirmar e contribuir para uma sociedade cada vez melhor. Se nós olharmos para aquilo que os clássicos da filosofia e da política dizem, é que a política é uma oportunidade tão nobre de fazer diferença na sociedade. Acima de tudo, é de servir. E quando nós vemos aqueles que têm a responsabilidade, aqueles que se oferecem através da formação de partidos políticos para trazer este elemento de servidão pública, a protelarem ou a negarem da sua abertura para discutir ideias, para, através das quais, construírem-se como uma formação política para o serviço público, por causa de, vou usar este termo, guerras internas ou disputas internas. Isso é de lamentar, por um lado. Mas, por outro lado, há uma coisa boa, que o exercício regular de realização de um congresso como um mecanismo institucional para checks and balances interno, para a prestação de contas, previsão e previsibilidade do que vai acontecer. Isso é bom. Agora, como é que isso é feito? Essa é a grande questão, esse é o maior desafio que estamos a ver. E eu penso que nós não precisamos de fazer espetáculo com política. Nós precisamos usar a política como uma coisa séria para a afirmação dos cidadãos. Caso contrário, as pessoas que podem estar a ver tudo aquilo podem dizer, olha, afinal, se dentro deste partido, que em vez de discutir ideias, se preparar para governar como querem, está a acontecer isso, o que é que vamos esperar pela frente? Essa é a grande questão que, para mim, está em torno. E depois, um partido não deve ser... O debate não deve ser em torno de pessoas. Deve ser em torno de ideias, para coletivamente fazerem a sua força
de transformação. E isto aqui ainda só por perto. Sem dúvida também, Baltazar Fael, uma das grandes discussões que houve neste Congresso é o fato de Venâncio Mondlane, mesmo depois de ter sido autorizado pelo Tribunal Judicial do Distrito de Alto Molóquio, não foi permitida a sua entrada na sala de congressos. Quais são os contornos desta situação? Eu faço essa questão na qualidade também de jurista e que entende das leis. Obrigado também por este convite e cumprimentar os meus pares aqui. Olha, juridicamente é uma desobediência clara que se faz a uma ordem judicial. A Constituição da República, que é a trave mestra do ordenamento jurídico, ela diz claramente que as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório para todas as entidades. Até o chefe do Estado, quando há uma decisão judicial, que é o mais alto magistrado da nação, tem a obrigação de cumprir com essa decisão. Então, eu penso que, de alguma forma, há aqui um desrespeito a um órgão de soberania que tem competências próprias, que tem uma forma de agir que também é própria desse órgão. Agora, li esta manhã alguma coisa que o advogado de Venâncio Mondlane escreveu nas redes sociais a referir-se que não haviam meios de coação para fazer cumprir esta ordem, porque o juiz estava ausente, porque o magistrado do Ministério Público estava ausente e a polícia também não estava a agir, portanto, para pôr cobre esta situação. Então, eu penso que existem normas, mas por detrás das normas existe um aparelho coercivo que é do Estado, para que em situações em que as ordens, em que as decisões não são cumpridas de forma voluntária, estas entidades apareçam a exercer aquilo que é a força do Estado, que é aquele que é o detentor do jus puniendi, do direito de punir, e que tem o monopólio da violência. Ora, não me parece que as entidades da Renamo tenham agido bem. Mas, por outro lado, é preciso saber, como estava a dizer o reverendo, olhar para os antecedentes. Como é que o Venâncio Mondlane agiu, como é que as lideranças da Renamo reagiram à forma como o Venâncio estava a usar o sistema judicial, usar no bom sentido, quero dizer, para fazer valer aquilo que são os seus intentes, em que teve vitórias, teve derrotas, mas isto criou feridas dentro da Renamo, criou situações em que estas lideranças, e aquelas pessoas que estavam por trás de Yusuf Momad ou que estão por trás de Yusuf Momad, olham para Venâncio Mondlane como alguém que não deve participar neste processo porque de alguma forma manchou aquilo que é a imagem do partido. E não havia de ser de forma voluntária que eles haviam de cumprir com a história, porque podia até de ser um ponto significar uma derrota para eles, ver Venâncio Mondlane dentro da sala. Portanto, claro que eu não sei se havia de exercer o seu direito de voto e o direito de ser eleito, mas só o fato de verem Venâncio Mondlane podiam ver os seus egos de alguma forma reduzidos. Então, eu penso que a atitude da Renamo era de esperar, mas o aparelho coercitivo do Estado, na minha ótica, esteve muito mal. Muito bem. Gostava de ver as primeiras indicações do Régio. Como é que olha para esta situação, esta confusão na Renamo, mesmo na ausência de Venâncio Mondlane? Vimos os discursos dos vários intervenientes que resvalavam na ideia de que Venâncio Mondlane agiu mal, Venâncio Mondlane é um mal para a Renamo, agiu de forma incorreta ao levar assuntos internos para os tribunais, a falar mal, por exemplo, do presidente Yusuf Momad na esfera pública. Como é que olha para essa confusão toda que está a ser gerada neste Congresso? Bem, primeiro quero agradecer imensamente pelo convite. Se me permite, eu gostaria de fazer, portanto, aqui duas achegas. É preciso termos a profunda noção de que a discussão que estamos a fazer aqui é à volta do funcionamento de um determinado partido político, que é a Renamo.
Nós sabemos que no plano da reflexão sobre a questão dos partidos já há dois princípios que considero fundamentais. O primeiro é que todo e qualquer líder que tiver o poder na sua mão tem tendência a agir de forma parcimoniosa em relação aos seus concorrentes. E muitas vezes os líderes que têm o poder nas suas mãos podem utilizar diferentes tipos de mecanismos, entre outros o princípio da disciplina e do respeito pelas hierarquias. Isto é uma tese que foi colocada já em 1918 e que é considerada a pedra angular da discussão do funcionamento dos partidos. Estou-me a referir aqui ao livro do Robert Mitchell sobre a questão da sociologia dos partidos políticos e como é que se constroem as oligarquias dentro do partido. Conservamos o primeiro princípio. O segundo princípio é que em toda e qualquer luta que houver entre os antigos e os novos da competição pelo poder, em nenhuma das circunstâncias os antigos podem vencer de forma total ou os novos podem vencer de forma total. Isto quer dizer, em determinadas circunstâncias se constituirão um conjunto de coligações para manter a estabilidade do partido. Se nós olharmos com a profundidade necessária a posição da Renamo, nós temos o Suf Mamad, que é o presidente portanto, do partido Renamo. A sua forma de agir não só é uma contradição interna em relação àquilo que são as normas que regulam, portanto, este partido, no sentido de que todo e qualquer membro do partido pode, entendendo e querendo, concorrer para posições que o partido define como prioritárias ou como aquelas que estão prescritas nos seus estatutos. Mas também os estatutos que nós sabemos respondem e são articuladas com a Constituição da República, que em caso de violação dessa norma constitucional, obviamente qualquer que sejam os princípios dentro do partido, obviamente que pode ser considerada como uma violação da Constituição e dos direitos fundamentais. Eu entendo que a primeira coisa fundamental que muito provavelmente Venâncio deve não ter entendido muito bem quando se adere a um partido é que em qualquer que seja o partido, os caciques do partido, querendo como não, têm um controle do partido. Ou seja, o controle do partido pode ser feito de duas formas. A primeira é a questão da instrumentalização excessiva da disciplina partidária, considerada como elemento central que define a probidade do membro, e nisso penso eu que Venâncio Mondlane também não teve a compreensão profunda. O segundo aspecto que é preciso entender é que do discurso de democraticidade dos partidos políticos, isto é uma questão muito meramente teórica, porque o funcionamento real dos partidos ultrapassa aquilo que é a definição que vem dos estatutos. Nós sabemos que é uma luta pelo poder. E Venâncio também esqueceu-se de que o respeito pelos antigos dentro do partido é um dos instrumentos fundamentais com os quais se pode estabilizar a relação dos novos. Porque Está a dizer que o Venâncio Mondlane não respeitou ao ter dito, por exemplo, que alguns alegados antigos combatentes da Renamo eram camponeses, não agiu bem ao ter proferido aquelas palavras e isso pode ter jogado tanto a seu desfavor dentro do partido. Eu penso que se nós nos concentrarmos muito numa análise do que o Venâncio disse à volta dos combatentes ou que sejam camponeses ou não, penso que o debate não está aí. O debate está no facto de nós pensarmos qualquer que seja ação política tem que ser suficientemente estratégica. E, nesse caso específico, há dois aspectos que eu queria colocar. Nós temos o partido Renamo, queramos sim, queramos não, é um partido que é controlado fundamentalmente pelos antigos combatentes e existe uma disciplina, existe uma cumplicidade entre os antigos combatentes. E essa cumplicidade, pouco importa a pessoa que vem, que seja cooptada, ou seja, o novo membro, que entra em contradição com essa franja de antigos combatentes, obviamente que entra em contradição com a ideia que os membros da Renamo têm. E outro aspecto para terminar. A Renamo não é um partido democraticamente estruturado internamente. É um partido que funciona com mecanismo antidemocrático no sentido de que a ideia que se coloca de que o líder do partido é o partido. Da decisão que decorre do partido é a decisão do partido. E nestas circunstâncias, porque nós sabemos que as lógicas clientelares, as lógicas neopatrimoniais, as lógicas de cumplicidade estratégica dentro do partido, por diversos membros que querem ocupar posições particulares no partido, determina a relação que tem, seja com uma figura como Venâncio Mondlane, que desafia do ponto de vista legal
e até podemos dizer jurídico, portanto, ao partido, e ao mesmo tempo nós temos o partido a tomar uma posição que entende que é legítima para proteger aquilo que é o seu interesse interno. Então, nesta posição, nós podemos concluir dizendo que das duas partes há dois erros fundamentais. O partido Renamo, nós podemos considerá-lo, de facto, como um partido que entra em contradição, em contramão com o discurso que aparentemente estruturou desde 90 para cá. Mas, ao mesmo tempo, o Venâncio, igualmente, deveria, muito provavelmente, em sede própria, ter negociado aquilo que seria uma saída menos ingloriosa possível. E qual que seria sido a saída? A saída teria sido negociar, porque o partido precisa de uma figura como Venâncio, e Venâncio precisa do partido. Certo. Voltamos até aí. O que a indicação que tenho da minha legislação é que Venâncio Mondlane está a prestar depoimentos nesta altura. É isso, colegas? Sim. E atualmente vamos... Doutor, questão que coloco, estamos a notar alguma interferência aqui no estúdio, mas faço a questão, entende que Venâncio Mondlane extrapolou os limites na sua atuação ao pretender ser presidente do partido, não percebeu que o seu Fumomade, na qualidade de presidente do partido, controla toda a máquina. E seguramente fala-se nos bastidores que compra sementes e os delegados tenham sido comprados, olhando também pelos discursos que proferiram no dia de ontem. Obrigado. Eu vou fazer uma análise. Eu sou clérigo metodista unido. Vamos supor que eu queira ser bispo. Se eu quiser ser bispo, há dois princípios fundamentais. Um princípio que é constitucional da igreja, que eu devo seguir todas as regras, e outro princípio que é de aceitação. Não é uma questão de eu querer, mas ter legitimidade para esse efeito. Na minha opinião, o Venâncio fez leituras muito rápidas e provavelmente pouco prudentes, no sentido de que, conforme os meus antecessores colegas aqui do painel disseram, é extremamente importante conhecer o capital político ou social da pessoa dentro da organização. E depois conhecer o lugar que ela própria ocupa, através da respeitabilidade da sua forma de ser e estar, por um lado. Mas, por outro lado, perceber como é que as lideranças o tratam. E através da negociação, não é uma negociação direta, é uma negociação do dia a dia, da forma de trabalhar, para perceber que a forma como eu penso dá ou não continuidade deste projeto institucional. Essa é a primeira questão. E aí a pessoa tem que se... Vamos lá, os ingleses dizem to detach. Quer dizer, você tem que procurar afastar-se, ter alguma equidistância e começar a se projetar do ponto de vista institucional. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que eu tenho que perceber como toda máquina funciona. Uma coisa é aquilo que estamos a ver na política internacional e também está a acontecer muito em África, que chama-se populismo. O populismo não resolve um problema institucional. Qualquer organização política, neste caso, Renamo, tem uma estrutura e tem aquilo que se chama ala dura. Esta ala dura, mesmo que dentro da organização as pessoas não tenham, dentro da hierarquia organizacional, as pessoas não têm poder, mas dentro da organização essas pessoas têm autoridade. Estou a falar de duas coisas completamente diferentes, mas que neste caso são funcionais.
O Venâncio fez, me parece que ele fez alguma leitura mais tarde e começou a ir buscar alguns elementos desses. Procurou falar do presidente da Câmara, procurou falar disso, de outras pessoas. Mas o ponto não é esse. O ponto é aqueles que tomam decisões dentro da estrutura organizacional. Qual é a relação que você tem e qual é o seu ponto de posicionamento? Quando aí não tem hipótese, podemos ver em várias organizações, alguém pode ser tão popular, chega dentro, não se enquadra dentro da estrutura, fica por fora. Então, é isto que nós temos que começar a pensar. E eu penso que os partidos políticos devem sempre pensar de forma institucional, não como indivíduos. A analogia que os colegas aqui trouxeram é muito importante ter em mente o percurso da RENAMO. Ao longo de muitos anos, o poder dentro da RENAMO esteve centrado na figura de Afonso Dhlakama e não muito institucionalizada, mas mais personalizada. De lá para cá, o desafio é criar a instituição, fortalecer a estrutura e, com base na estrutura, ter filtros institucionais. E aí, tudo isso que estamos a ver é resultante disso. O Venâncio, mesmo que seja eleito para alguma posição dentro do partido, vai ter muita dificuldade da sua autoridade. Vai ter muita dificuldade do seu poder. Por quê? Claramente há uma não aceitação daqueles que carregam o peso institucional, o peso, vamos lá dizer, os custódios institucionais da RENAMO. Esse é o grande desafio. E me parece que ele não fez essa leitura. Ele está mais a olhar para si e não para a instituição. O Fael falou muito bem da questão legal. Mas vamos lá deixar a questão legal. Vamos lá olhar para o ponto de vista moral. Do ponto de vista ético. Por que eu vou forçar uma coisa que as pessoas não querem? Eu, no lugar dele, faria essa leitura e não forçava nada. Por um lado. Mas por outro lado, muitas das vezes nós temos aquilo que nós chamamos de saldo negativo em termos de humildade. Em reconhecer que algumas coisas não consegui fazer bem e procurar afastar-se. Porque, neste momento, me parece, mesmo que lhe coloquem na sala, à frente, não me parece que ele tenha condições de se afirmar dentro da RENAMO. Eu tenho muita dificuldade em pensar dessa forma. Baltazar, vamos voltar a questões jurídicas. A questão que se coloca é que impactos isso pode trazer. Tudo bem, explicou que a máquina administrativa não tinha capacidade de forçar a entrada de Venâncio Mondlane na sala de congressos, mas em termos da imagem do partido do RENAMO, ao desobedecer uma orientação do tribunal, que imagem fica deste partido, da liderança que pode ser eleita, e sobretudo nesta liderança que possivelmente tem sido essa aqui, de orientações para não aceitar a entrada de Venâncio Mondlane? Olha, o único barômetro que nós temos neste momento não vem de dentro da sala, tanto do Congresso, quando a sala está fechada. Estão a debater, fechada, algumas coisas saem, porque há pessoas certamente que vão tirando estas coisas. O barômetro é popular. E não sei se faz sentido fazer essa análise olhando para aquilo que as pessoas dizem fora, mas na minha ótica, há aqui um desrespeito das instituições, portanto, da República, por parte da RENAMO, claramente. O que eu penso é que a RENAMO, dentro daquilo que são as suas lideranças, até podiam abrir as portas para Venâncio Mondlane. Já traçaram o perfil do candidato, em que Venâncio não se enquadra, tentou recorrer desta situação, não conseguiu, portanto, ter provimento ou obter provimento. Portanto, o Venâncio seria uma pessoa que estaria ali na sala
provavelmente para gáudio daqueles que são os seus seguidores, aqueles que têm uma opinião mais favorável a Venâncio Mondlane, mas não acredito que faria qualquer diferença dentro do partido, porque de fato o que o Venâncio quer ou o que o Venâncio queria era chegar à liderança da Renamo, era chegar, portanto, a ser líder e provavelmente o candidato, porque agora já se discute um pouco se de facto não se pode escolher tanto um presidente do partido e depois escolher um candidato à presidência desse mesmo partido. Então, eu acho que de fato as instituições têm que ser credíveis e a credibilidade das instituições vem do respeito pelas normas que existem num país. E este desrespeito para aqueles que têm noção de como funciona um Estado, como funcionam os poderes desse mesmo Estado, eu penso que de alguma forma isto mostra até uma atuação até certo ponto autocrática por parte dos próprios líderes da Renamo e um sentido até, saindo um pouco destas questões jurídicas, de vingança, no sentido de não abertura do partido. Portanto, há diferença, a discutir questões diferentes, porque o Venâncio nem iria discursar porque não estava elencado para estar ali. Então, eu acho que a Renamo perdeu aqui uma oportunidade, no sentido até de se reconciliar com o próprio Venâncio Mondlane. Não digo reconciliar no sentido de deixar que o Venâncio Mondlane participasse como candidato, mas no sentido de dizer que, olha, como se dizia, e todos disseram, se eu viste as entrevistas, é que seria um congresso de unidade, de unir o partido, etc. Mas quando tu tens um membro que está fora, que com o peso e o capital político que o Venâncio Mondlane tem, não estás a mostrar, portanto, esta tendência de unidade, esta união que tu estás a pregoar. Então, eu acho que, e volto a repetir o que disse, a Renamo saiu nesta questão em concreto, e até um pouco olhando para o seu próprio líder, que deveria ser aquele que devia dar esta ordem de não, se há uma decisão judicial e nós somos um partido democrático, como eles dizem, por que não deixar entrar Venâncio Mondlane e ele participar, assistir e etc. Eu penso que assim a própria Renamo de alguma forma sairia tanto mais forte. Posso fazer uma chega? Só para pegar o que o Baltazar disse. A questão de fundo é, estamos a falar de um congresso num ano eleitoral. Qualquer um que for eleito dentro da Renamo tem que obedecer à Constituição e à lei. Entretanto, na véspera ou durante o congresso, desrespeita órgãos de justiça. A pergunta é, o que vai acontecer quando estiver no poder? Se estiver no poder. Logo a priori, como disse, é uma oportunidade perdida de reconciliação e de mostrar que nós estamos aqui para seguir a lei. Era só para... Sim. Gostava de ouvir o seu posicionamento em relação a que imagem fica da Renamo depois desta situação. É uma decisão do tribunal, que é de cumprimento obrigatório. Venâncio Mondlane ontem não foi permitida a sua entrada e até a última indicação não conseguiu entrar na sala de congresso. Que imagem a Renamo transmite à sociedade? E no início do congresso o presidente Fumado disse que a Renamo é o pai da democracia. Que imagem está a transmitir à sociedade? Bem, é assim, é profundamente desnecessário argumentar a ideia de que a Renamo não constitui e não pode ter a paternidade da democracia no contexto de Moçambique. Aliás, toda a história da Renamo foi sempre uma contradição permanente do respeito dos princípios democráticos de base. O que é que significa um partido democrático? Significa que é um partido que não só respeita o espírito e a letra dos seus próprios estatutos, mas também e sobretudo promove o debate, promove a reflexão crítica dentro do partido sem que isso tenha implicações negativas para os que promovem tais tipos de discussão. O segundo aspecto fundamental,
a imagem social e política que a Renamo tem dentro de Moçambique, obviamente que não é de um partido democrático. Aliás, a Renamo é contraditória com o seu discurso do que ela tem sempre dito sobre a questão da democracia. O discurso da democracia é apenas um dispositivo estratégico que a Renamo utiliza para se posicionar naquilo que podemos chamar de arena ou campo político moçambicano. A incompreensão do Venâncio foi de imaginar que o partido Renamo estivesse suficientemente maduro para poder aceitar uma cultura política e uma cultura intelectual de abertura ou também de tolerância em relação a posições ou ideias diferentes. O problema é que nós, quando estudamos o partido Renamo, podemos constatar que duas características são fundamentais para a Renamo. A Renamo é um partido que faz da partidocracia, significa do poder do partido sobre os membros, uma característica fundamental. O segundo aspecto que também é preciso chamar a atenção ou colação é que a ideia de que o líder do partido é ele próprio a fonte da lei e da própria legitimidade de qualquer que seja o membro. E nesses dois princípios nós podemos chamar a atenção uma coisa. Quando se entra dentro de um partido, há três grandes características, há três grandes corpos. Estes três grandes corpos são os corpos clássicos que Maurice Duverger, que é um grande politólogo e jurista francês, chamou a atenção, que é, chamamos de burocratas do partido, aqueles que fazem funcionar o partido, que muitas vezes não têm um alto nível de escolaridade, muitas vezes não têm um capital político e capital social alargado e fundamental, e muitas vezes também não têm um capital económico para influenciar de forma diferente. Esses são os burocratas do partido. E quem são os burocratas do partido? São aqueles membros dentro do partido Renamo que hoje estão muito próximos do líder e estruturam ideias, formas de funcionamento do partido. Mas temos os segundos, que são os famosos cooptados do partido, que fazem parte da Renamo e assim, e outra gama de intelectuais, ou com alguma capacidade intelectual, mas estes não têm o controle da máquina do partido. Estes estão fora da esfera da tomada de decisão do fundo do partido. E qualquer que seja a crise do partido, estes burocratas rapidamente reposicionam e protegem aquele que aparentemente garante a continuidade, a permanência e a legitimidade, para não dizer a proeminência do partido. E temos os terceiros, que são na verdade os que têm posições duplas, quer dizer que ao mesmo tempo têm uma posição como burocratas do partido e ao mesmo tempo têm abertura para a progressão do partido. Mas em casos de crises maiores, eles olham para os seus interesses, e quando os seus interesses não estão suficientemente garantidos pelos progressistas radicais do partido, rapidamente ficam no conservadorismo. Então, se você olha para os três aspectos, obviamente que Venâncio Mondlane é praticamente um pária, quer dizer que ele está fora da esfera fundamental do coração dos tomadores dentro do partido. E depois é uma coisa, quando se chega num partido político, eu penso que devia ter pedido assessoria aos especialistas, aos cientistas políticos que trabalham com esses aspectos. Um dos conselhos que teria sido dado é que em menos de 5 anos, dentro de um partido como Renamo, não se pode ter a pretensão de conquistar a estrutura máxima do partido. Por quê? Porque o Suf Mamadi, mesmo que ele seja desapossado das principais características que levariam ao charme exterior, o que são as características? Eloquência, ele não tem. Retórica, portanto, não tem. Não é jovem, não tem a vitalidade e, sobretudo, não é belo, que são características fundamentais em política e são determinantes para conquistar corações fora e, às vezes, dentro de uma certa franja. O Venâncio tem isto. Mas o que o Suf Mamadi tem é a cumplicidade com os seus camaradas, que são burocratas do partido. E o Suf Mamadi é um verdadeiro burocrata do partido. Quem são os burocratas do partido? São os militares da Renamo. Eles controlam o partido. Em nenhuma circunstância um civil vai tomar a posição e o controle do partido, indo em contramão ao seu camarada, que é o Suf Mamadi, que mesmo estando a prejudicar o partido, mas é considerado a continuidade da ideia que eles têm sobre o partido. Então, nesta posicionalidade, eu subentendo que, é verdade, podemos fazer no plano do direito constitucional, nós diríamos que, de facto, a Renamo descumpriu uma decisão do tribunal, que é de cumprimento obrigatório, mas também nós sabemos que a estruturação da política em Moçambique ultrapassa as questões meramente legais. Aliás, a dinâmica do funcionamento dos partidos muitas vezes viola em permanência aquilo que é o espírito e a lei
da nossa República. Mas quer dizer que esta decisão do tribunal, mesmo não sendo cumprida, pode passar assim, pode não haver alguma consequência parte do tribunal para o partido do Renamo. Obviamente que não vai haver. Aliás, nós sabemos que não é a primeira vez que o Venâncio, digamos, quer dizer, submete-se, portanto, aos tribunais para poder exigir o cumprimento não só da Constituição da República de Moçambique, mas também dos próprios estatutos, que em princípio não devem violar o espírito e a letra da nossa Constituição. Mas nós sabemos também que no funcionamento da dinâmica política moçambicana há duas coisas. A quem é que interessa, por exemplo, que o Venâncio Mondlane chegue, digamos, à presidência da Renamo? No fundo, para o sistema político tal como nós o conhecemos no contexto atual, não interessa, portanto, aos principais atores políticos moçambicanos. Quer dizer que se interessasse, por exemplo, ao partido Frelimo, que está a gerir o Estado, que Venâncio Mondlane fosse presidente da Renamo, teríamos uma ação um pouco mais enérgica dos tribunais para fazer cumprir esta decisão. O que está a dizer? Bem, eu não poderia fazer uma associação tão explícita e tão direta, mas posso dizer se a sustentabilidade, a viabilidade do sistema político nacional atual, que entende que o Suf Mamad é a peça magistral para manter tal estabilidade e para dar a continuidade à dinâmica como funciona, portanto, o país, penso que há ajustamentos que se fazem. É preciso não esquecer uma coisa. Já em 1958 houve um debate na Universidade de Harvard entre dois grandes politólogos. A discussão era a seguinte: o que é um partido político e o que é a política? Portanto, afirmava que a política é a obra-prima da civilização do homem, ou seja, é a dimensão mais pura do homem. Quer dizer, que o homem atinge a maturidade enquanto ser civilizado quando faz da política o instrumento para conviver pacificamente com os outros. Portanto, é um instrumento pacificador. O que é um partido político? Um partido político é um instrumento cujo objetivo é a conquista do poder. Todo e qualquer indivíduo que está dentro do partido político, o seu fim último é a conquista, manutenção e exercício do poder. Agora, será que Venâncio compreendeu de facto que as pessoas que estão à volta do Suf Mamad não têm nenhum interesse que o Suf Mamad saia da presidência? Quem são essas pessoas? São os seus sequazes mais imediatos. Voltamos aí, é uma questão de dinamizar aqui o debate. Gostava de pegar um último ponto que traz o Régio, segundo o qual há uma estrutura burocrática dentro da Renamo que quer manter o Suf Mamad. Podemos elencar esta questão, a ideia que se tem de que há pessoas que estão ao seu redor, que estão a comer, o termo exato, estão a comer, estão a ter benefícios financeiros, e são essas pessoas que querem que o Suf Mamad permaneça na liderança da Renamo, até para garantir que o seu estômago seja alimentado nos próximos anos. É preciso lembrar que os benefícios pós a morte do presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, pelo menos a forma de manifestação do papel do líder da oposição mudou. A pergunta é: o que é que aconteceu e o que é que fez com que isso mudasse? Primeiro, o Suf Mamad saiu para Gorongosa, ficou lá na Serra, passado algum tempo passa para Maputo. E ele começa a desempenhar o papel burocrático de líder da oposição, estabelece o escritório, estabelece a sua estrutura, estabelece a sua base. Ele não faz sozinho. Claramente que faz com pessoas que o apoiam. A pergunta é, mas sim, vamos ser honestos conosco próprios. Nós aqui, vamos supor que todos fazemos parte de uma estrutura que nos beneficia de forma direta, sem a qual nós estaríamos em desespero. O que haveríamos de fazer? Lutar para que a estrutura mantenha-se, seja de forma racional ou irracional. Isso quer dizer que são os interesses individuais que estão acima do interesse nacional. Isso vemos todos os dias. Não só em Moçambique, vemos isso no mundo. Mas a pergunta de fundo é: por que é que essas pessoas lutam para se apegar a isto? Porque não há outros mecanismos institucionais que os garantem sobrevivência. Então, a discussão tem que ser: não vamos discutir pessoas, vamos discutir instituição. E na discussão da instituição,
Em primeiro lugar, é preciso assegurar que estas pessoas que ao longo do tempo trabalharam para o partido não fiquem na penúria. Essa é a primeira questão. E com base nisso, quando há garantias disso, essas pessoas vão abrir espaço para o debate. Por quê? Porque não se sentem ameaçadas. Do ponto de vista de sobrevivência. Não estou a dizer se é correto ou errado. Eu estou a falar da natureza humana. É isso que todos nós fazemos. Nós vemos muitas instituições a serem estragadas por causa de estes pequeninos elementos que muitas das vezes não são trazidos à discussão. Mas, em muitos casos, este é o ponto de fundo. Eu penso que a discussão não deveria ser em torno nem do Ossuf Momadi, nem do Venâncio Mondlane, ou de qualquer um, mas a estruturação institucional para assegurar que aqueles, como o Ranjo disse, aqueles que fazem parte do aparelho burocrático continuem ou tenham a sua sobrevivência assegurada e aqueles que, porventura, possam entrar. Mas isso tudo é construindo instituições. Muito bem, não sei se os meus colegas conseguimos entrar em contato com o advogado de Venâncio Mondlane. Colegas, não conseguimos. Eu vou tentar aqui através do meu telefone, porque é uma questão que nós temos que aclarar, é perceber o que Venâncio Mondlane vai fazer a posterior. Vou tentar através do meu telemóvel entrar em contato com Elvino Dias, que é advogado de Venâncio Mondlane. Estamos aqui a falar sobre o futuro, mas há algumas questões que ficam por aclarar. A questão é: existe ou não esta possibilidade que se avança aqui de ter havido compra de consciência? Olhando para os discursos que fomos vendo ontem dos delegados, alguns dos quais disseram abertamente que apostavam em Ossuf Momadi porque acreditam que é a pessoa que tem capacidade de pôr o barco a funcionar. E faço essa questão associando a um candidato eleito pela Frelimo. Até que ponto isto vai jogar a desfavor da própria Renamo caso eleja Ossuf Momadi a presidência do partido? Olha, eu dizer que eu por acaso estava em casa ontem sentado à espera por aquilo que foram os debates dos grandes acadêmicos, etc., a anteceder o próprio Congresso. E fiquei pasmo quando eu vi praticamente todos os delegados a fazerem um segmento, a fazerem as ossanas, etc. ao Ossuf Momadi. Eu disse que, olha, dentro do partido do Renamo, o Ossuf Momadi de fato é querido por todos. O único que tentou criar algum questionamento ao líder foram as pessoas de Tete, os delegados de Tete, mas os outros todos seguiram o Ossuf Momadi. Isto, de alguma forma, leva-me a uma outra questão. Perguntei, mas estes delegados, são delegados ou secretários, como é que eles chegam ao cargo? Há um mecanismo de eleição? Como é que isto é feito? E pelo que eu vi, e vou confessar, não li ainda, é que são indicados a dedo por Ossuf Momadi. Quer dizer, não há nenhum processo aqui eleitoral. E são pessoas que também, pelo que se disse, de alguma forma gerem alguma coisa que o próprio Ossuf Momadi lhes dá. Falou-se de uma liga, penso que é Cabo Delgado, que ele pôs a funcionar, porque deu fundos, deu isto, mais aquilo. Então, são pessoas, de alguma forma, regimentadas em volta do Ossuf Momadi e que depois aparecem com aquele discurso e um pouco daquilo que estávamos a dizer aqui. Dentro da nossa política, a forma como se faz política em Moçambique é para dar de comer às pessoas. O parlamento em Moçambique é para dar de comer às pessoas, acomodar algumas pessoas. As autarquias são para acomodar algumas pessoas. Os próprios órgãos eleitorais, como a CNE, como o mesmo Conselho Constitucional, que é um órgão jurisdicional, podemos dizer assim, mas composto por os partidos que fazem a composição daquele órgão. É tudo acomodação. Eu costumo dizer que estamos todos com fome neste país. E onde aparecer uma pequena comida é como um oásis. Quando estamos no deserto e estamos todos com sede, quando aparece o oásis,
todos vamos lá e queremos tirar um pouco daquela água para beber. Então, é um pouco isto que, quando tu olhas para aqueles delegados, estão a procurar. Alguns ali que eu identifiquei são até deputados da Assembleia da República. São pessoas que tu não sabes como é que chegaram a deputados. Tu não sabes se foi por via do próprio SUF, por promiscuidades entre eles e etc. E querem manter aquela posição. E a melhor coisa que eles veem é o SUF Momad para lhes garantir isso. Porque não, o Venâncio Mondlane ou um outro candidato não lhes garante, porque também vem com as suas pessoas. E são essas pessoas que vão estar nos primeiros lugares na lista do partido de candidatos à Assembleia da República. É uma questão de fome. A política em Moçambique é feita por gente como nós que está esfomeada. E ponto final. Não é uma arte ou uma coisa nobre que a pessoa vai lá para servir. A pessoa vai lá primeiro para se servir. A questão que fica é se a Renamo não tem consciência de que elegendo um candidato muito mais velho pode jogar a seu desfavor. Questão de ouvir de se a Renamo não coloca isso na balança e se a questão do estômago está acima do interesse de colocar a Renamo como uma solução, uma alternativa de governação em Moçambique. Olha, assim, é o seguinte. Aí eu penso que a Renamo acaba de se dando um tiro no próprio pé, exatamente por estas pequenas coisas que são grandes, no fundo, num país de fome. Comer é algo quase que sagrado para as pessoas. Portanto, a Renamo acaba se dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque tens uma eleição interna dentro do partido, ok, aquelas pessoas podem ser arregimentadas, etc., podem ser, mas tu depois tens que olhar para fora. Qual é o objetivo de tu elegeres o SUF Momad para a presidência? É para concorrer com quem? Com um partido já com uma máquina suficientemente estruturada. Eu costumo dizer que a Frelimo, quer queiramos, quer não, com as fraudes que possa cometer e outras situações, é um partido que está a controlar a máquina eleitoral. É o governo que convoca as eleições, é o governo que vai buscar dinheiro, é o governo que é o partido do Frelimo que tem os seus delegados quase que em todo o país. Depois você ouve dizer que a Renamo no sítio X não está, não tem delegados, não tem isto mais aquilo. Então, estás numa situação em que estás a colocar o SUF Momad a concorrer não com o Chapo. O SUF Momad não está a concorrer com o Chapo. O SUF Momad vai concorrer com a Frelimo. Enquanto partido, com a estrutura e com a força que a Frelimo tem. E tu perguntas, qual é a capacidade que ele tem de fazer sombra a este, e me entendam bem, monstro, não estou a dizer isto no sentido de glorificar a Frelimo, que é um monstro, se quer queiramos, quer não. Então, eu penso que de alguma forma, por causa destes apetites individuais dentro do partido Renamo, é que estão a surgir estas coisas. E mais, é preciso de fato a Renamo crescer e tornar-se um partido de fato que quer governar este país. E o partido é uma instituição que está ali, mas ele é feito por pessoas. Eu vou chamar a atenção aos colegas que os correspondentes de Alto Moloco enviaram a entrevista do Venâncio Mondlane. Vou pedir que os nossos colegas que estão na realização possam colocar e possamos ouvir outra vez por meios alternativos. Vamos tentar ouvir. Os oficiais de justiça deste tribunal, que agora aproveito também fazer uma grande vênia, um grande respeito a este tribunal de Alto Moloco, sobretudo ao doutor Agostinho Jorge, por terem sido altamente profissionais. É o tipo de juízes que este país está a precisar, independentes, de livre consciência, de responsabilidade. Como eu dizia, foram ameaçados os oficiais de justiça. Regressados, os oficiais de justiça voltaram, tiveram uma reunião com o comandante distrital e com o comandante distrital da UIR. Mas mesmo assim, a polícia nas suas duas unidades, pura e simplesmente foram inoperantes para obrigar, digamos assim, a mesa do Congresso a aceitar a minha admissão à tenda. Mas este tribunal profissional que não é,
Mesmo assim, hoje, apesar de termos perdido o dia de ontem, emitiu um ofício. Este ofício é muito importante que vocês vejam. Ele emitiu um ofício, o tribunal emite um ofício para o comando distrital da polícia, que era para hoje, às 9 horas e 30 minutos, né? Penso que isso deve vir aqui escrito, às 9 horas e 30 minutos, a polícia a tomar a responsabilidade de cumprir com o despacho do tribunal que foi desobedecido ontem. Mas o próprio tribunal faz o ofício. Mesmo assim, o comando distrital da polícia em Alto Monoca pura e simplesmente também não cumpre com este ofício do tribunal. Portanto, esta é a grande questão que se colocou até hoje. Portanto, não podia ser o Venâncio, naturalmente, quando há uma ordem judicial, a execução, as unidades da polícia que deviam executar. Portanto, este é o grande problema que esse país tem. Portanto, é por isso que acabei não me fazendo presente à tenda, apesar de que aqui ao nível da Alto Monoca, no acampamento onde eu estou, eu recebi mais de 600 jovens disponíveis a me acompanhar com este despacho e a entrar a bem ou a mal no Congresso. E estes jovens estavam disponíveis a fazê-lo. Mas, bem, mais uma vez, Muito bem, acho que ouvimos parte da intervenção de Venâncio Mondlane a dizer que, mais uma vez, hoje foi impedida a sua entrada. Vou-se comentar em relação a este assunto. Podemos começar, Siraja. Sim, mas se me permite, eu penso que concentrar-me, portanto, em comentar a entrevista, portanto, feita pelo Venâncio, levar-nos-ia, de facto, a não discutirmos um problema de fundo. Nós já sabemos que, de facto, houve incumprimento da decisão judicial, houve, portanto, reincidência do incumprimento hoje, etc. Esse aspecto nós sabemos. O debate não está necessariamente aí. O debate está... Esta é a primeira intervenção de Venâncio Mondlane pública depois desta situação. A importância está mesmo nisso, de ser a primeira intervenção dele, deu há instantes agora. A relevância está mesmo de ser a primeira intervenção dele depois dessa confusão toda. Sim, mas a minha responsabilidade como académico e como professor universitário não é necessariamente comentar entrevistas. Essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é poder aferir questões de fundo relacionadas com este processo todo. Qual é o problema aqui? Nós estamos a dizer que, do ponto de vista do Partido Renamo, ela entende que, de facto, Venâncio Mondlane já não faz parte integrante do partido, de facto. Mesmo que de jure ele seja parte do partido. Primeiro aspecto central. O segundo aspecto, é preciso entender que o partido não funciona apenas na base daquilo que está codificado nas nossas leis. Tem lógicas próprias interiores. E qual é a lógica interior? É a questão do prestígio de quem lidera o partido. Como nós dissemos aqui, há o princípio da face. Há um grande sociólogo americano, Irving Goffman, diz que a face é um dos aspectos centrais quando se analisa a questão da política. O que é a face? A face é aquela parte que nós mostramos e representamos cotidianamente dentro da sociedade, dentro do partido. Se, porventura, o partido tivesse aceito a entrada do Venâncio Mondlane dentro, portanto, do Congresso, a questão que se coloca, quais são as implicações a médio e longo prazo dentro do partido? Então, nós queremos, o partido quer acautelar, porque existe um princípio de reincidência. O partido quer acautelar duas coisas. O primeiro é que todo e qualquer membro dentro do partido tem que estar claro e objetivamente claro que a disciplina partidária deve primar contra qualquer outro tipo de aspecto que vier ou que for superveniente. Primeiro aspecto. O segundo aspecto, Venâncio Mondlane queria trazer uma cultura que o partido resiste porque entende que não é esta a forma de funcionar, que é a cultura de trazer a ideia de que, olha, em caso de diferendo dentro do partido, é possível utilizar as instituições da justiça para dirimir os conflitos dentro do partido, mas o partido tem um outro entendimento, que é o entendimento de que todo e qualquer problema tem que ser resolvido dentro do partido. Agora, mas isto pode ser também desatenção. Nós estamos aqui a repetir, todo e qualquer processo de acesso a um partido político tem como primeiro aspecto central o acesso aos recursos. Podem ser recursos econômicos, podem ser recursos em termos de capital social, podem ser em termos de capital político. À volta do processo de acumulação dos diferentes tipos de capitais ou de recursos, é preciso entender que as lutas serão feitas à volta de quem tem mais chances de garantir
o processo de acumulação. Entre Venâncio hoje e o Yusuf Mahamat, quem é que garante de facto o processo de acumulação destes capitais? É óbvio que na posição daqueles que estão à volta do Yusuf Mahamat, é o Yusuf Mahamat que pode garantir. Primeiro aspecto central. O segundo aspecto que, digamos, o Rafael estava aqui a dizer. O processo de funcionamento dos partidos políticos em África, eles são estudados sobre duas bases, que é a base neopatrimonial ou prebendal, que significa que o partido é um instrumento de distribuição de acesso a posições que permitem o conforto ou que permitem a sobrevivência de todo e qualquer indivíduo que estiver à volta do chefe. Em África, o chefe é o partido. Precisa entender isto. Isto não é um problema de Moçambique, basta ver o problema de Angola. Veja o problema, por exemplo, do Camarões. Camarões tem o Paul Biya, que está no poder, tem 90 anos este ano. Mas o Paul Biya, não porque o Paul Biya governa, mas as pessoas que estão à volta do Paul Biya não querem que o Paul Biya, portanto, saia do poder. Porque as pessoas controlam a máquina do poder, controlam a máquina do partido e entendem que tendo o Paul Biya ainda no poder, ainda que não sendo presidente de facto, mas que esteja de jure, lhes permite, portanto, continuar a aceder aos recursos. Tivemos o caso do Bouteflika, portanto, na Argélia. Bouteflika estava inanimado, estava em situação de coma, em situação de vegetação. Mas os que estavam à volta, portanto, dele, mesmo em situação de cadeira de rodas, portanto, ele continuava como presidente. O Yusuf Mahamat sabe-se que o Yusuf Mahamat não tem nenhum capital político, o Yusuf Mahamat não tem capital social, o Yusuf Mahamat não tem capital retórico, mas o Yusuf Mahamat tem o capital militar e burocrático do partido. Mas eu queria perceber, a Renamo, essa máquina burocrática que fala, está disposta a abdicar do projeto de governação de um país só para alimentar os seus estômagos? Mas é uma má questão. Os partidos políticos no continente africano não são caracterizados por ter uma visão ideológica específica em relação às formas de governação. A Renamo nunca definiu em nenhuma circunstância neste país. Eu fiz uma análise dos programas políticos da Renamo. E a conclusão é que a Renamo nunca definiu qual é o modelo de Estado que seria adaptado para Moçambique, nunca definiu muito bem qual é o tipo de sistema nacional de saúde mais adaptado para Moçambique. A Renamo nunca definiu quais são as grandes reformas que devem ser feitas para melhorar a providência dos serviços públicos em Moçambique. A Renamo nunca discutiu qual é o paradigma de relações internacionais e de cooperação que Moçambique devia ter. A Renamo é um partido totalmente destituído de qualquer que seja a ideia de governação, portanto, deste país. Portanto, é um partido acéfalo, é um partido sem ideias, é um partido que não tem nem a própria definição de qual é, portanto, a sua própria ideologia em termos de orientação política e ideológica. E esta característica não é uma característica particularmente da Renamo. Basta olhar para todos os partidos políticos que nós temos em África, vai constatar, excepcionando, portanto, na África do Sul, no Senegal, Marrocos, Argélia e alguns países da África Ocidental, que existem alguns partidos. Por exemplo, no Senegal temos o PASTEF, por exemplo, que se posiciona claramente à esquerda e tem posicionamentos claros na forma de governação. A Renamo não é o caso. A Renamo hoje é uma máquina de reprodução social dos membros próximos do líder dentro do partido. Tal como nós podemos dizer de forma clara, a Renamo é um dispositivo de distribuição de recursos aos caciques do partido. Então, perguntar se a Renamo... A questão é que esses recursos a Renamo pode perder, porque parte dos recursos que a Renamo tem vem dos seus mandatos na Assembleia da República. E se coloca um candidato que não granjeia simpatias, pode perder alguns mandatos e, por consequência, perder o dinheiro que vem da representação que tem na Assembleia da República. O debate que deve colocar: qual é a finalidade da Renamo? A Renamo coloca-se como um partido da oposição e assume-se na sua estrutura pensamental como tal. E nunca vai ser de lá. A Renamo está profundamente clara. Estava a dizer aqui o Fael, estava a dizer aqui o reverendo, que se olhar para a forma de funcionamento da Renamo, a sua estrutura não é capaz de desafiar o status quo do funcionamento e da lógica de acesso ao poder em Moçambique, por uma razão muito simples. Todos os estudos que foram feitos sobre a Frelimo, em comparação com outros partidos em África, há um colega que fez uma tese de doutoramento sobre 2 partidos em África, que é o PDG, portanto, no Gabão, e depois fez o partido do EADMA, portanto, no Togo. E um pouco de comparação com o partido Frelimo, e constatou que o partido Frelimo é um dos partidos melhor estruturados em África. A Renamo, do ponto de vista organizacional e de funcionamento interno e burocrático, é um partido que desfunciona completamente.
O princípio de institucionalização, o que é que significa? É quando o partido ultrapassa as clivagens individuais e as regras tornam-se elas próprias estruturantes dos comportamentos dos próprios indivíduos. Não é o caso. Dentro do Partido Renamo, é o indivíduo que determina o funcionamento do partido. É o indivíduo que torna-se a regra. São as lógicas e lutas individuais que tornam-se a regra do funcionamento. Nessa circunstância, é óbvio que a Renamo, neste momento, eles sabem que, por exemplo, eles não vão ter muito sucesso nessas eleições que vêm aí. Eles estão claros em relação a isso, mas eles vão garantir que alguns membros e caciques do partido cheguem, portanto, ao partido, porque a Renamo não tem, na verdade, a ambição de governar, portanto, este país. Daí que até hoje nós perguntamos a Renamo, por exemplo, foram ao Congresso, qual é o único documento que viu sobre a posição que a Renamo tem sobre o país hoje? Nenhum. Qual é a lógica de pensamento que os próprios conselheiros da Renamo têm acerca da governação que tem que se fazer do país? A Renamo não tem absolutamente nada. A Renamo vai ganhar, não como o Suf Mamad, vai ganhar porque há o famoso eleitores por fidelidade partidária. Esses vão votar o partido. Não tanto porque está lá o Suf Mamad, mas porque é o partido do Renamo, que às vezes vai beneficiar do voto anti-Frelimo, que vai garantir, portanto, tenham aceito alguns assentos na Assembleia da República. Agora, perguntar se a Renamo está consciente ou não da gravidade da situação em que ela está a colocar-se nessa situação. Podem estar conscientes, mas na perspectiva de que, mesmo que seja grave, mas vamos garantir a continuidade dos nossos interesses estratégicos neste momento. Portanto, é um partido mais tático e não é estratégico. Muito bem, eu gostava de pegar o pensamento que o Regis traz aqui também para a vossa análise. Se pude perceber muito bem, corrija-me se estiver errado. A ideia que o Regis traz é que a Renamo não tem um projeto de governação. Diz de forma clara que é uma solução, é uma alternativa de governação em Moçambique, mas o Regis defende que a Renamo não tem soluções, nunca apresentou soluções para alterar o sistema vigente. Tem a mesma percepção? Não tenho percepção, tenho convicção. Porque ao longo do tempo, quando alguém tem um projeto de governação, quando alguém tem ideias próprias de como fazer as coisas, não ataca a quem está a fazer. Se for necessário, as pega e modifica e coloca de outra maneira. E mostra e define seu percurso. Por exemplo, o que é que eu quero ser nos próximos 15 anos? E começa a capitalizar com base nisso. Se a Renamo tivesse um projeto de um dia pensar na governação, poderia olhar para a demografia deste país. Olhava para estatísticas e diria: nós que somos os custódios da Renamo estamos a envelhecer. Vamos começar a preparar as pessoas mais novas para o futuro, que é diferente do que a Frelimo faz. Totalmente diferente. E com base nisso, começava a montar o seu projeto como quem semeia tâmaras. Que eu não estou preocupado que eu usufrua dos frutos, mas a minha tarefa é preparar as bases institucionais, sociais e políticas dentro desta instituição para colher frutos no futuro, nem que seja na próxima geração. Isso é que é pensamento estratégico que o Regis estava falando. Nós não vemos isso. A grande questão, e tenho quase certeza, e sem dúvida digo isto, para além da eleição do presidente da Renamo, para a eleição do candidato presidencial, provavelmente vão estabelecer, e acho que vai ser óbvio, os mecanismos, os princípios de indicação ou eleição de candidatos a deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias provinciais. Aí a verdadeira face cai. A luta interna, que todos estamos aqui a falar, começa. Porque cada um quer se posicionar num lugar que dá acesso. O que significa? Pelo menos não perdermos o que temos. Mas os outros, e esta é a parte mais triste da nossa sociedade política em Moçambique, particularmente da oposição, que não consegue criar um projeto
Porque há muitas vezes é dizer, nós queremos tirar fulano do poder. Não deve ser assim. Eu quero me afirmar. Se eu quero fazer alguma coisa diferente, não devo olhar quem está à frente para eu lhe tirar o lugar. Como é que eu levo as minhas ideias? E pouco a pouco indo plantar as ideias. Para lhe ser honesto, alguns de nós que estudam partidos políticos, está muito claro que a Frelimo é um partido muito bem organizado. Tem estrutura. Por que tem estrutura? O Jamá, de onde ela vem. Da forma como ela nasceu, foi estruturada e criada e vai crescendo assim. Mas esta estrutura que está referida a Frelimo, com as confusões que houve... Aquilo é uma fase muito pontual. A estrutura, e é aí onde a gente vê a importância da estrutura. Embora hajam confusões, a estrutura resolve. Afirma-se. E permanece. E permanece. Daí, por isso nós estamos a insistir nas instituições. Porque as pessoas passam, as instituições mantêm-se. E o processo, observa como, vou usar este termo, pode não ser muito adequado, sabiamente a Frelimo faz as coisas. Não faz a revisão dos seus estatutos porque quer resolver um problema pontual. Faz a pensar no futuro, mas principalmente olha de onde vem. O que é que nós queremos resolver? Então, há muitas dessas coisas. Eu esperava ver documentos que a Renamo vai discutir, eu esperava ver agenda, eu esperava ouvir teses antes disso. Por que é que a Frelimo anda por todo o país, não vai se engajar com seus membros, vai se engajar com o povo para discutir as suas teses? A pergunta é, o que é que a Renamo fez para preparar este congresso? O que vimos só foram comunicados de imprensa, discussões na imprensa e tudo mais. Ok, quais são as ideias-chave que vão ser discutidas, que vão ser metidas ao crivo? E depois, que ideias as províncias trazem de forma muito particular para a discussão? Isto é o que a sociedade quer ouvir. E é isto que cria vitalidade dentro de um partido político. Talvez uma coisa para dizer rapidamente. É por essa razão que o Venâncio, com todas as suas características, está em dissonância completa com a natureza e a estrutura do partido atual. O que fez referência o reverendo Chambés é que há uma coisa que chama-se transição demográfica. Transição demográfica é que Moçambique hoje houve uma transição intelectual, uma transição da estrutura da faixa etária, e isto muda completamente a forma como tu fazes política. E hoje a Renamo está em dissonância completa com a sociedade em que se vive hoje. Seria provavelmente muito melhor se tivesse um candidato como Venâncio para o tempo em que se vive hoje, mas as lógicas internas dizem totalmente outra coisa. Este é o debate que deve ser colocado. E mesmo para terminar, há uma coisa que foi escrita, acho que é sobre a legitimidade, nos anos 2000. Yves Mendy, que é um grande teórico sobre a questão da legitimidade, ele diz uma coisa: a legitimidade é o processo de conquista de corações através de posições que se tomam pública ou privadamente, mas a legitimidade ela precisa ser alimentada através de mecanismos institucionais que permitem estabilizar essa legitimidade. A Frelimo, a vantagem que tem a Frelimo é que, independentemente do indivíduo, ela como instituição, ela permanece sempre. É por isso mesmo, com a crise que houve, momentânea, pontual, viu-se rapidamente que tudo voltou na ordem normal. Mesmo que as clivagens existam. E nós não esqueçamos, todo e qualquer partido é um órgão de clivagens, de oposições. Não há partido que não tenha clivagens. Seria uma profunda ilusão. Porque todos querem aceder às posições de chefia. E quando isso acontece, há clivagem. Mas o que é mais importante? É a instituição que permanece ou são os indivíduos que permanecem? Por exemplo, o caso da Renamo está a mostrar claramente que existe o que nós chamamos de personalização do poder, e isto, na verdade, tem efeitos negativos para a quantidade do partido e também da sociedade. Baltazar, ouvimos no depoimento de Venâncio Mondlane a dizer que os oficiais, mesmo dia de hoje, foram impedidos
de fazer o seu trabalho. E voltamos àquela questão da democracia interna dos partidos, olhamos para a questão das lideranças dos partidos e essa questão que traz o Régio, da estrutura que está em frente do Sofo Momad, que blinda ele, que quer a ele. O que significado isso tem num contexto em que discutimos muito o poder dos tribunais, os tribunais em Moçambique, que impactos vai trazer para a imagem também do partido? Sim, mas primeiro deixe-me comentar uma coisa. Eu acho que se você for perguntar hoje ao Sofo Momad, ou aqueles que lhe seguem, o séquito de seguidores, se ele quer chegar de fato ao poder ou se ele acredita que vai chegar ao poder, ele não acredita. Ele não acredita. E sabes por que ele não acredita? Porque ele está acomodado naquelas regalias que ele tem. A oposição. Exatamente. Ele sabe que, sendo o líder da oposição, não precisa de fazer muito esforço. O MDM é um partido quase morto. E ele sabe que, a qualquer custo, ele vai ser o segundo votado. E está cômodo. E aquelas pessoas que nós estamos a dizer que lhe seguem, também sabem que vão continuar a beneficiar daquele dinheiro que sai do Orçamento Geral do Estado para alimentar o gabinete. Portanto, ele está cômodo. É diferente de um Venâncio Mondlane, que não quer chegar ali ao poder e faz algo para chegar àquele poder. Luta, tem ideias, lê os dossiês, mostra as coisas. Nós vemos a combatividade de Venâncio Mondlane. Não é uma combatividade do indivíduo que acordou e foi falar alguma coisa. Traz elementos e põe a bancada da Frelimo a tremer. A Frelimo não quer também. Venâncio Mondlane está também cômoda em ter o Sofo Momad como candidato, porque não lhe vai fazer frente e não lhe vai criar absolutamente nenhum incômodo. Portanto, esta é a primeira abordagem que eu queria trazer. A segunda abordagem, que estávamos a falar dos tribunais, eu penso que é aquilo que Obama em algum momento dizia. O que a África precisa não é líderes fortes. A África precisa de instituições fortes. E esta clivagem que está a acontecer, tribunal, polícia, etc., vai mostrar que este país precisa muito de trabalhar institucionalmente. Nós não temos instituições que, quando batem o martelo, há um respeito por essas instituições. A força policial, ou outra que estamos a falar aqui, que podia aparecer, é algo que está muito marginal a países que têm instituições fortes. São situações marginais, a força policial, as forças armadas, etc. Por quê? Porque as instituições funcionam. E mais do que as instituições funcionarem, elas são respeitadas. Tem o respeito das pessoas. Isto é fundamental para dizer que tens instituições fortes. As pessoas têm que respeitar. Esta situação em concreto é um desrespeito a um órgão de soberania. Isto é grave em outras latitudes. Isto é muito grave. Tu não podes desrespeitar uma ordem do tribunal. Porque eu vou lhe perguntar, então a quem você vai respeitar? Se você na sua casa, e vou transportar isto para um microcosmos, se você dentro da sua casa não respeita o seu pai, você como filho ou um membro hierarquicamente abaixo, a quem você respeita? Portanto, eu penso que este país tem muitos problemas. Tem estes políticos. Vou só falar com o Elvino Dias em direto, advogado de Venâncio Mondlane. Elvino Dias está em direto. Bom, ouvimos uma parte da intervenção de Venâncio Mondlane em relação ao que aconteceu no dia de hoje. Podia nos fazer um pequeno resumo do que aconteceu aí em Alto Moloco? Sim, boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvir perfeitamente. De forma muito sintética, eu vou dizer o seguinte, que o engenheiro Venâncio Mondlane é membro da RENAM e, como tal, o artigo 12 dos Estatutos da RENAM, artigo 12, número 12, confere-lhe direitos de eleger e ser eleito, como qualquer outro membro. Contra o engenheiro Venâncio Mondlane nunca ocorreu qualquer processo disciplinar que justificasse
qualquer ação, quer do partido ou quer de indivíduos, membros do partido, devidamente identificados, agirem como têm agido. Sucede que, na sequência do Congresso, que começou ontem e vai terminar hoje, logo, o engenheiro Venâncio Mundial manifestou a sua pretensão de se candidatar. De acordo com o artigo 3º do regulamento, que, passo a repetição, regula a eleição do presidente do partido, todo e qualquer membro do Partido Renamo que tenha candidatado tem o direito de chegar ao Congresso. Porque, de acordo com a linha D desse artigo 3º, cabe ao Congresso, como órgão supremo, tomar a última decisão. Dito em outras palavras, existiu uma comissão chamada Gabinete de Preparação do Congresso. E essa comissão tinha a competência de receber as candidaturas e emitir a sua opinião. Mas a decisão definitiva cabia ao Congresso. É o que diz esse artigo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, para além dessas qualidades de pré-candidato, o engenheiro Venâncio Molhano decidiu concorrer de base, isto é, ao nível das bases, ao nível dos distritos, naquilo que a própria Renamo designa por conferência. Conferência é uma espécie de eleições que tem por finalidade de escolher por eleição quem vai ao Congresso. E ele concorreu ao nível da base. E dessa eleição, ele obteve 96% do voto ao nível do distrito urbano Campo Pano. E, de acordo com os normativos internos, esta votação devia ser confirmada ao nível da província, que se chamam conferências provinciais. Chegado ao nível das províncias, o engenheiro Venâncio foi submetido a uma nova votação. Só que desta vez ganhou com 100%. Isto é, ele foi aclamado por todos os membros que estiveram no local. Sucede que, contra as expectativas desses membros, um senhor chamado Samuel Eugênio Manjate ordenou verbalmente que o senhor Venâncio Mondlane não iria ao Congresso. Nós não percebemos, nós, que eu sou advogado dele, quais foram as reais motivações ou qual é a base legal, quer estatutária ou regulamentar, que justificou essa atitude. Dito e feito, o nome do engenheiro Venâncio foi excluído da lista dos congressistas. E, para além dessa exclusão, acho que um dia antes ou no dia seguinte, começaram a circular mensagens no WhatsApp que o engenheiro Venâncio não iria colocar os pés no Congresso. E que o partido faria de tudo para que ele não colocasse os pés no Congresso. E essa informação foi corroborada por uma aparição do Dr. Manteigas, deputado Manteigas, a dizer que não, ele não tinha que estar no Congresso, porque não reúne os pressupostos para lá estar. Ilustre Evelyn Dias, o que eu quero perceber? Foi com base nesses elementos todos que nós decidimos submeter no dia 14, isto é, um dia antes do Congresso, uma providência cautelar que tinha por finalidade sanar o vício, isto é, e tinha por finalidade sanar o vício da sua não eleição verbal. Eu digo não eleição verbal porque ele foi eleito por um colégio. Certo. Essa questão já foi percebida, Ilustre. A questão que coloco é, ontem o Venâncio Mondlane não foi permitida a sua entrada na sala do Congresso, hoje também. Quais são os passos subsequentes? Ok. Ontem nós estivemos presentes ao local do Congresso e encontramos um forte aparato policial e securitário do próprio general Otílio Madre. Tinha quase 3 cordões de segurança, para além da UIRA, tinham outros cordões de segurança que objetivamente não permitiriam a qualquer pessoa de lá estar, principalmente ao próprio engenheiro Venâncio. Ora, porque a execução de uma medida pressupõe sempre a colaboração das autoridades policiais, nós fomos tempestivamente à esquadra mais próxima, junto com o oficial, para que a decisão do tribunal fosse executada. Triste e lamentavelmente, o comandante do distrito disse que não aceitaria executar aquela decisão
porque recebeu ordens superiores, deixa eu sublinhar isso, recebeu ordens superiores para não fazer nada. Ou seja, que a decisão só terminasse na decisão e nunca fosse executada. Esta manhã, por volta das 8 horas, 8 ou 9h30, o tribunal enviou um ofício para o comando distrital para pedir ou requisitar força policial. Infelizmente, o comando distrital desacatou esse ofício e não mandou sequer qualquer força policial. O que significa que o engenheiro Venâncio praticamente não participou do Congresso. Não participou do Congresso, tomamos conhecimento que neste momento está a decorrer. Desculpa, estou em direito. Estou em direito. Sim. Ele não participou do Congresso e tomei conhecimento que neste momento estão a decorrer votações com vista a eleger o novo presidente da Renamo, mas num estado de completa guerra e ameaça. Muito recentemente ele deu uma conferência de imprensa e depois marchou com a população daqui do distrito de Alto Moloco, que está ávida em vê-lo presidir a Renamo ou então os destinos deste país. Quanto aos passos subsequentes, o engenheiro disse que vai reunir com os 450 conselheiros, os seus conselheiros, ele chama de coordenadores, são as pessoas que lhe aconselham, para ver qual é o passo subsequente. A única coisa que eu quero assegurar é que verifiquei aqui ao nível do distrito de Moloco que o povo moçambicano do modo geral, e do modo particular o de Moloco, está com a sede de ver a Frelimo fora do poder. E olha no Venâncio Mundial como a pessoa certa para escorraçar a Frelimo do poder. Só que, infelizmente, essa mesma Frelimo acabou se infiltrando num dos maiores partidos da oposição, nesse caso que é a Renamo, e está a tornar as coisas difíceis. Razão pela qual, agora estou a falar, depois da marcha do engenheiro Venâncio, foi ordenada a segurança lá da UIR, que estava lá na tenda, para vir molestar as pessoas. Esse Renamo praticamente já virou Frelimo. É exatamente isso. Eu estava a conversar com um jornalista aí da Zambésia que dizia entre linhas que há a possibilidade, nesta luta da Renamo pelos tribunais, de tentar impugnar as decisões do Congresso. É uma possibilidade? Claro. Essa possibilidade não está descartada, mas claro que eu como advogado, eu sou apenas advogado e não posso agir por mim mesmo, porque o advogado tem que agir em função daquilo que o seu constituinte lhe solicita. E pelos relatos que estou a ouvir, esta decisão de impugnar não está a vir apenas do engenheiro, aliás, nem saiu da boca dele, está a vir mesmo de lá do próprio Congresso. Porque há muitos candidatos que estão-se a sentir lesados pela forma como estão a ser tratados. Por exemplo, todos os candidatos, sempre que levantam a mão, não lhes é dada a palavra, desligam os microfones, desligam as luzes, e outros são escorraçados no meio dos trabalhos. Acho que leu na imprensa que o senhor Manuel Bissop, por sinal, é mandatário do senhor Elias de Acama, foi escorraçado no meio do trabalho. O general Machado também foi retirado no meio do trabalho. E há muitos congressistas que não vieram dos distritos dos quais pertenciam, isto é, dizem que ao nível da província de Nampula, nem todos os distritos se fizeram presentes no Congresso. Declaram as pessoas da cidade de Nampula em substituição dos verdadeiros congressistas que deviam vir de muitos distritos que não vieram. Muito bem, Elvino Dias, creio que ficou essencial da sua contribuição. Agradecemos imensamente por uma questão de economia de tempo. Ficou essencial, agradecemos pela a sua colaboração conosco aqui no CIPcast. Muito obrigado. Ouvimos parte da explicação do advogado de Venâncio Mondlane. Deixou entre linhas a possibilidade que, segundo ele, vem também de alguns membros que estão dentro da sala do Congresso, de impugnar as decisões que vão ser tomadas a nível desse Congresso. Uma primeira reação está aberta
Quer comentar? Bom, eu lamento que uma organização política, seja ela bem ou mal organizada, resvale-se a uma pessoa, em vez de discutir ideias. Agora o foco devia ser discutir a estruturação da RENAM e tudo mais. E não é este teatro que estamos a ver do Venâncio. Eu confesso que estou extremamente desapontado com o Venâncio. Do ponto de vista de indivíduo. Eu não esperava esta pequenez política dele. Ele baixou a um nível tal que está a fazer tudo a todo custo, não consegue ler cenários. É que falamos aqui. Do ponto de vista ético, como indivíduo, ele devia fazer a leitura logo, até não deveria ir ao Congresso. Então, está a transformar tudo isso numa pólvora totalmente desnecessária e evitável. Essa é a minha percepção, esse é o sentimento pessoal. Não estou a dizer que ele não tem suas razões. Por outro lado, o Baltazar aqui falou, nós falamos de outras formas. Se perguntar se a RENAM está a se preparar para governar, a resposta é muito simples. Mesmo qualquer pessoa percebe que não está a se preparar para governar. Porque quem está a se preparar para governar, ou tem no seu horizonte temporal um dia governar, prepara-se e prepara-se com tempo e percebe-se as etapas que devem ser seguidas para lá chegar. Isto lamenta-se por quê? Porque regride o país, regride o debate político, regride o nível de engajamento de cidadania, regride a nossa percepção e engajamento com as forças políticas para discutir ideias. Porque depois disto, depois do processo eleitoral, havemos de voltar para aqueles discursos enfadonhos de sempre, que não nos levam a lado algum. Em vez de se prepararem, por exemplo, a Frelimo teve a sua reunião magna, as clivagens acabaram ali, a partir dali não estamos a ouvir, nem estamos a ver, pelo menos na esfera pública, não estamos a ver nenhuma luta. O que estamos a ver é organização e preparação para as eleições. Essa é a questão de fundo. O Baltazar falou sobre o nível de organização que aquele partido tem. E está a fazer o seu trabalho, ponto final. Os outros ainda estão a lutar. A pergunta é, onde é que querem chegar? Quando não há liderança, quando não há indicação, qualquer caminho serve. Então, um dos caminhos que serve é esta luta. E depois não se espera, e depois não culpa a ninguém, que os resultados não podem não ser dos melhores. É lamentável. Sim, e tem uma questão. Eu penso que de alguma forma, Venâncio, de fato, nós nem devíamos estar a discutir, porque nós também somos um veículo e ajudamos as pessoas fora a pensar, a olharem para o país de uma forma diferente, etc. Mas, de alguma forma, volto a dizer, isto é culpa da própria organização da RENAM. Quando começa... Porque o fantasma de Venâncio Mondlane, quer queiramos, quer não, está naquela sala. Está para ele, está fora. Mas o fantasma está ali. Aqui fora também as coisas estão a ganhar um rumo diferente. Mas o essencial num país não é discutir indivíduos. Esta situação nem devia ter acontecido, nem devia ter chegado. As pessoas olham para a RENAM com alguma esperança. As pessoas que votaram na RENAM nas eleições autárquicas, muitas delas não são membros da RENAM, não gostam da RENAM, têm um voto de protesto, estão a olhar a RENAM como uma esperança. E esta esperança que está-se a desmoronar neste momento. A RENAM já não é esperança para este povo. Com estas coisas que estão a acontecer, quer dizer, um dia, se por acaso, por hipótese, chegasse ao poder,
Até podiam lutar 2 ministros em público, podiam se bater na via pública. Porque este nível de desorganização que este partido tem, porque só não chegaram às vias de fato, não sei porquê ainda, mas isto já devia ser uma situação de se resolver por vias de fato, porque não está a ter nenhuma resolução. E Venâncio também não está a ser estratega. Venâncio devia abandonar estas lutas. Na Renamo, eles praticamente já não têm espaço. E não encontraria espaço neste congresso. Porque de facto já não é membro. Sim. De juro ele é. Sim. Mas de facto. Já ninguém olha para ele como uma pessoa que. Então ele devia, como estava a dizer o reverendo, deixar esta luta e procurar uma outra luta, seguindo outros meios, seguindo outros caminhos. Porque esta luta para o Venâncio já terminou. E ele tem que ter consciência disso. E terminou a partir do momento que leva o caso, não é, à justiça, pela primeira vez. É assim, quando a gente estuda ciência política, a ciência política muitas vezes não é necessariamente esta parte do ensino da teoria política. Isto é uma parte integrante. A verdadeira política, quando se estuda nas escolas ocidentais, ensinam-te como é que se agarra o poder, porque o poder é primitivo. O conselho que teria dado prático ao Venâncio, numa situação em que ele constatasse que há o fervilhar no interior, ele devia fazer 2 leituras. Ou eu negocio com os que controlam o partido, negociar 2 coisas. Primeiro, o Suf Mamad biologicamente vai morrer daqui a alguns anos. Não tem capacidade para manter-se mais de 10 anos no partido. Está com problemas estruturais básicos, saúde, etc. por aí fora. Mesmo que quisesse, a sua capacidade para manter o partido do ponto de vista discursivo fora do partido, ele ia ter o entendimento de que não estava mais em capacidade. O Venâncio podia esperar, tem a vantagem da juventude, podia esperar, mesmo que fosse 10 anos, podia esperar. Negociava aí, de que olha, mesmo que eu não seja candidato, eu negocio que me mantenha como primeiro na lista dos deputados da República. Porque aquela é uma arena que lhe permite ter uma visibilidade pública e, ao mesmo tempo, negociar uma posição dentro do partido. Afinal de contas, o que é política? Política é negociação de posições. Não há moralidade nisto. É negociação de posições. Com o capital que ele tem, essa negociação teria sido possível. Mas gostava de perceber uma coisa. A ideia que se tem, o Venâncio agora está com 50 anos de idade. Sim. Já não é jovem. Daqui a 5 anos faz 55 anos. Sim. 10 faz 60 anos. Sim. E a ideia que se tem, que se propala, é que tem que se colocar uma pessoa jovem na liderança dos partidos. Desde o período das eleições autárquicas, nós temos dado seguimento ao processo eleitoral, a grande reclamação dos jovens é que querem ter um jovem na liderança dos partidos políticos. Mas não é juventude em termos de idade só. Em termos de visão. Visão e o domínio dos assuntos da juventude. Tecnologia, redes sociais, fazer leitura da contemporaneidade. Essa é a questão de fundo. Essa é a questão. Quer dizer que ele devia esperar mais uns 5 anos, mais 10 anos? Mesmo que não fosse para ser presidente, mas influenciar o pensamento estratégico para quem vai ser. Ele até poderia ter a posição de eu estou aqui na posição de número 1, mas há 2 ou 3 pessoas podem ser preparadas para tomar o lugar. Por exemplo, pensa que a Frelimo nunca pensou na questão da transição? Sempre pensou. Sempre pensou. Mas daquela maneira que nós vimos? Não estou a dizer no topo. Observa no meio do partido. Vai perceber que há sempre dinâmicas de jovem. O primeiro secretário da cidade de Maputo é mais velho? Não, é da nossa idade. Sim. O Nequice é da nossa idade. E está a fazer uma transição, mas extremamente cuidadosa. Metódica. Então é isso que... E não está a se resvalar numa pessoa. Ali são grupos que vão negociando. É isso que o colega de painel está a dizer. É extremamente importante perceber como é que o poder funciona. Museveni disse uma coisa. E ele mantém-se no poder porque ele percebe e consegue manipular todos os processos e procedimentos. Ele organiza, tem um controle e determina como o futuro vai ser. E deixa-me acrescentar.
da visita do presidente francês, portanto, para o Camarões. O presidente Biá está velho, tem 89 a 90 anos. Então, discutiu sobre a questão da transição. Ele disse que não se mantém no poder quem quer, é quem pode. É preciso entender muito bem. Eu não sei verdadeiramente quem foi que aconselhou o engenheiro Venâncio Mondlane para tomar esta posição, porque qualquer indivíduo altamente preparado dentro da compreensão dos partidos políticos e do funcionamento do poder teria dito: vá negociar a tua posição. Porque bem podendo esperar 5 anos, porque às vezes o poder não é necessariamente estar no topo. Tu tens que ter capacidade de influência, e às vezes na posição de influência é melhor do que tu estás a governar necessariamente. Este é o primeiro aspecto fundamental. Não há dúvidas que quando o Venâncio chegou dentro do partido, ele foi conselheiro do presidente. Em menos de 5 anos. Esse é um alto nível de confiança. Quer dizer que o processo de transmissão das questões fulcrais do partido passava obrigatoriamente por ele. Então, o cálculo que se deve fazer quando tu entras para um partido, mesmo em qualquer que seja a organização, quando tu vais ler a sociologia das organizações, tu chegas numa organização, tu podes ter todo o potencial que tu tens. Mas se tu desafias as estruturas presentes, elas vão te esmagar rapidamente e te expelem. Por quê? Porque vais constituir um perigo para a sua estabilidade, mas ao mesmo tempo vão ter uma leitura de que é extremamente ambicioso e coloca em causa os interesses estratégicos que nós temos. Portanto, não deve fazer parte. Agora, é preciso também dizer uma coisa. Do fenómeno da estruturação do partido Renamo, 2 coisas nós temos que dizer. A Renamo é preciso ser assumido como um partido acéfalo. É um partido em que a incompetência é tão estruturada e estruturante dentro dela própria que ela perdeu as estribeiras completas sobre o papel que devia ter dentro de Moçambique. Daí que, como dizia Fayal, que mesmo que nós acusemos o Partido Frelimo de cometer um conjunto de ilícitos, portanto, eleitorais, mas também é preciso assumir que, mesmo para um moçambicano imberbe ou incauto, assume que na presidência da República de Moçambique, a Renamo não pode estar lá. É por isso que o voto vai constatar. O voto para o partido Renamo é superior sempre, deixar o tempo do Jacama, tempo do Suf, é superior sempre portanto, ao candidato do partido. Porquê? Porque as pessoas votam mais para ter alguns membros da Assembleia da República para equilibrar um bocadinho, mas não, portanto, o candidato presidencial. Enquanto que em relação ao Frelimo, o que vai constar, é verdade que o partido tem sempre mais votos do que necessariamente o candidato, mas a diferença não é muito grande. Isto quer dizer que as pessoas, apesar de estarem com alguma raiva, desconforto em relação à forma como o país está sendo dirigido, mas continuam a entender que o partido que mantém a seriedade para governar o país é o Frelimo. Agora, podemos discutir sobre a legitimidade disso ou não, esta é uma discussão. Outra podemos fazer num outro momento, mas isso não interessa. Nós estamos a falar do ponto de vista concreto do funcionamento dos partidos. E é preciso também que os partidos, os políticos saberem que a política estuda-se e analisa-se. Não se faz com emoção a política. Se tivesse arranjado alguém que tem conhecimentos aprofundados do funcionamento das organizações e do partido, teria entendido rapidamente que Venâncio nunca deveria ter levado aquele caso para o tribunal. E tem um aspecto. E Venâncio, nesse momento, também na minha ótica, não está a ser racional. E não está a ser racional porque ele já está a usar o ego, está a usar o orgulho. Tu perguntas, por exemplo, como é que chega Venâncio Mondlane Alto Moloco? Não é convidado, não é? Está a usar dinheiro próprio. Ele está com o advogado, os processos todos que está a meter, etc. É um desespero que eu não percebo, porque ele está a entrar praticamente nesta... Porque está-se a desgastar até a sua intelectualidade. Pode manter a popularidade que tem, e tem de fato em várias franjas da população, mas ele está-se a desgastar intelectualmente. Aquele intelecto que ele tem, aquilo que estávamos a dizer aqui, ele podia usar muito bem e contornar esta situação de uma forma...
já não tem que se manter na Renamo, na minha ótica. E eu sempre vim dizer, quem for ouvir os meus comentários anteriores na televisão, eu sempre dizia também, não está a ser mal assessorado. Alguém está-lhe a meter na cabeça coisas que neste momento ele não devia ter na cabeça. Devia ter uma atuação de forma estratégica e não como está. Porque aquilo é quase casmurrice. Estar a bater no muro e... Vou dar um exemplo. Estão a ver, por exemplo, o Manuel de Araújo. Manuel de Araújo é um verdadeiro animal político e sabe gerir as contradições. Vês aqui, nos seus discursos públicos, ele critica a instituição em alguns aspectos, mas nunca faz um discurso ad hominem em relação ao líder do partido. Ele tem um limite. O que aconteceu? Duas coisas fundamentais. Recuperou, portanto, o seu município, é uma persona grata dentro do partido e, por consequência, mostra-se um pouco mais estável na forma como é que ele combate. E as suas ideias passam dentro do partido. Então, entre tu confrontares, porque é a pergunta muito simples, numa análise política dura, quando tu queres confrontar alguém, tu tens que fazer duas análises. Tens recursos de poder suficientes para combater o indivíduo ao qual tu pretendes combater. Os teus recursos de poder são suficientes. Se os teus recursos forem menores, não vale a pena, porque ele vai te esmagar de forma completa. Entre o Suf Mamad e o engenheiro Venâncio Mondlane, é óbvio que há uma desproporcionalidade em termos de capital e de recursos de poder. Não há dúvidas, porque o Suf Mamad tem os 70 milhões. Manda, portanto, uns 100 mil aqui, manda uns 50 mil dali, estrutura, portanto, uma coisa parecida. E a política real funciona na base de dinheiro e de compra de consciência e de estruturação de pessoas. Uma das coisas que se diz entre linhas, para quem está dentro do Congresso e quem acompanha o processo, esta questão da Renamo, há quem acredita que, mesmo com a eleição do Suf Mamad, o que pode acontecer é que ele assuma a presidência e haja um outro evento para eleger-se o candidato a presidente da República. Olham com bons olhos essa questão? É preciso esquecer isso, quer dizer, onde é que nós estamos? Nós estamos em Moçambique, vamos ser sinceros aqui, quer dizer, esse tipo de especulação vai em contramão. Estava aqui a ser dito, o Rabino estava aqui a dizer, o Velho estava aqui a dizer, que nós temos, qual é o objetivo do Suf Mamad? É ser líder da oposição. Sim, só. Quer dizer, isto tem que estar claro e objetivamente claro. Sim. E ser líder da oposição é para teres um gabinete, tens 70 milhões de meticais, mais alguma coisa, tens motoristas, quer dizer, portanto, a estrutura neopatrimonial, a estrutura prebendal, é assim que se usa, portanto, em ciência para explicar que a política é um instrumento de aquisição de posições para garantir a sustentabilidade estomacal. Chama-se a política do ventre, há um livro que chama-se A Política do Ventre, The Politics of the Bell. Este é o aspecto central, portanto, no contexto de Moçambique. Agora, qual é a vantagem que o Suf Mamad teria de ser presidente do partido e não ser candidato? Porque ele seria líder da oposição, seria o candidato. E ele como chefe do partido, até porque isto é contraditório, até nem sei se está previsto nos seus próprios estatutos. Ele tem que ir às eleições para ser líder da oposição. Não pode ser, se ele quer continuar, um minuto só, desculpa, se ele quer continuar a ter aquelas benesses, ele necessariamente tem que ir à eleição. Se ele fica do partido como presidente só do partido e não se submete ao sufrágio, ele não ganha nada. Então, como estava a dizer, o rei esquece. Ele vai ser presidente do partido e vai ter que ir às eleições para que o Estado lhe garanta as benesses que tem. Temos uma situação de negociação que se vá a um evento, uma cerimônia, discute-se isso, elege-se um candidato a presidente da República, negocia-se com esse candidato que na possibilidade de ser o candidato, o segundo candidato mais votado, essas benesses vão ter que ser repartidas com o líder do partido. Não, mas vamos pensar da seguinte forma. Hoje é dia 16 de maio. Até quando é que as candidaturas presidenciais devem ser entregues à CNE? Se estou em erro, 9 de junho, por aí. Sim. Ok. A agenda do Congresso da Renamo prevê a revisão dos estatutos? Prevê, sim. Essas questões foram previamente colocadas e discutidas? Não. Se não foram,
vai ser muito difícil acolher consenso durante o Congresso. Por consequência, este assunto é não assunto, porque também cria uma situação de incerteza. O que é que vai acontecer se tiver um candidato presidencial que não é presidente do partido? Qual vai ser a máquina de propaganda política eleitoral? E como é que nós vamos depois reconciliar? Que consequências vai ter no pós-eleições? Então, tudo isso tem que ser feito e pensado. A outra questão de fundo: por que Renamo foi ao Congresso à boca das eleições? Muito provavelmente para não abrir muito espaço de debate de questões de fundo. Claro. Por consequência, não abre espaço. Isso tudo foi calculado. Não é algo... Ocasional. Tudo isso foi calculado. E por consequência, os resultados que se vão prever de hora em diante, alguns de nós podemos fazer prognóstico. Porque é uma questão de lógica, é uma questão de racionalidade e não esperemos por surpresas. Portanto, eu não espero uma revolução dentro da Renamo. Não espero isso. E também porque mesmo do ponto de vista de análise, quer dizer, toda análise política deve partir de um princípio, quer dizer, não é um exercício de futurologia baseado em factos não existentes. A cultura dos partidos políticos em Moçambique, a Renamo em particular, é que o presidente do partido é, por inerência das circunstâncias, o candidato às presidenciais. Porque isto tem outra implicação. Para que ele tenha o controle do partido, ele tem que ter o controle da distribuição de posições para a Assembleia da República. Este é um aspecto central. E depois, também, é que no plano do funcionamento da política moçambicana, é preciso não esquecer que a luta é sempre feita para ocupar posições na estrutura ou na máquina burocrática do Estado, que permite garantir a lealidade partidária dos membros que fazem parte da estrutura burocrática do partido. É impossível que tu possas ter um partido, qualquer que seja, que não tenha acesso, portanto, ao Estado e manter a fidelidade e a lealidade dos seus membros. Aliás, a lealidade dos que estão à volta do Ossuf Mamad não é tanto por um amor extraordinário em relação, portanto, ao Ossuf Mamad, mas é exatamente porque o amor que devem mostrar, que é um amor tático e podemos até estratégico ao Ossuf Mamad, responde à sua estratégia de acesso às posições dentro do Estado moçambicano. Isto vai ser ao nível do Conselho Constitucional, vai estar ao nível da CNE e outras instituições que permitem alimentar esta situação. O grande historiador Michel Caen, ele disse uma coisa que eu acho que é profundamente importante, que desde 1994 a Renamo ela nunca se preocupou de facto em ser um partido alternativo ao Frelimo. É por isso que diz the enemy as the model and the model as the enemy. Quer dizer, o inimigo como modelo e o modelo como inimigo. Que é o que caracteriza a Renamo. A Renamo tem uma referência passional, tem uma referência quase que extasial em relação, portanto, ao Frelimo. Daí que a sua prerrogativa é seguir, portanto, a mesma cultura neopatrimonial que é de funcionamento para manter, portanto, diga nesse processo. E tem mais uma coisa. Essas pessoas, por exemplo, que você ouve a falar, os manteigas e companhia, já trabalharam onde? Não tem profissão. Onde já trabalhou o Manteigas, por exemplo? Nunca trabalhou. O que ele está à espera é das migalhas que o Sufo vai atirando por trás. Ponto final, porque ele sabe que se vai a uma lógica de competição na sociedade, ele não. O Araújo já apareceu, por exemplo, a descascar, a dizer que chumbava na escola e toda hora. Portanto, são essas pessoas que estão a criar estas barreiras para que o próprio partido não se desenvolva. Esta questão patrimonial que eles estão... Estamos com apenas 4 minutos para terminar o debate. Uma coisa que ele estava a dizer, que é fundamental. Há um assunto que tem que ser trabalhado em Moçambique, mas isso é do objeto dos académicos que devem fazer, que é a questão da profissionalização da política. Em Moçambique nós não temos políticos profissionais. Que estava aqui a explicar. Qual é a profissão do Manteigas? Por exemplo, uma coisa que diferencia o Araújo
é professor universitário. No dia, portanto, que terminar todo o processo, aliás, o próprio Nikice pode ser da política, volta à sua profissão como professor universitário. Quer dizer que o nível de dependência em relação ao partido não é o mesmo que um Manteigas, ou que um Gussi, não sei, e outras pessoas que dentro do partido. O Frelimo também tem estes mesmos problemas. Se for a Assembleia da República, é um conjunto de pessoas, muitas delas em situação de miséria intelectual, miséria formacional, miséria profissional, o que faz que sejam pessoas numa luta extremamente renhida e aguerrida e violenta para acesso e permanência na Assembleia da República. Desde que eu conheço o Manteigas, está na Assembleia da República. Exatamente. Não tem outra alternativa, portanto, para além de estar na Assembleia da República. Um exemplo muito rápido que quero dar sobre isto está a dizer. Lembra-se do Václav Havel? Foi o presidente checo. Sim. Ele perde eleições de um dia. No dia seguinte, ele estava na porta, ele era operário. Estava na porta para entrar com os outros trabalhadores, porque a profissão dele era aquele. Os camaradas Manteigas, Paulo, já fez o quê? Essa última questão. Venâncio Mondlane, a própria Paranama, a liderança, nunca disse de forma clara que iria expulsar Venâncio Mondlane. Que futuro para Venâncio Mondlane neste contexto, depois deste contexto todo? Na minha opinião, isso está bastante claro. Falamos aqui. Ele perdeu legitimidade, perdeu confiança a partir do momento que tomou a decisão de ir ao tribunal. Em qualquer instituição, seja política, seja religiosa, seja não sei quando você afronta a liderança e não procura negociar, estou a falar muito no contexto africano, você já definiu o seu caminho. É uma questão de tempo. Ou ele antecipa-se e sai pela porta grande, ou há de haver um momento que ele há de ser expulso publicamente. Ou então vão fazer um procedimento interno de não expulsar, mas encostá-lo. E ele sozinho... Mas já está encostado. Não, estou a dizer, um procedimento. Pode haver. E isso é uma questão lógica. O Venâncio Mondlane tem que perceber que já não é, nem vai fazer parte, pelo menos a curto prazo, da RENAMO. Ninguém já lhe quer. Mesmo aqueles que ele pensa que o dizem. Porque ele já não tem nada a oferecer, já não tem mais nada de especial. Na minha opinião, ele perdeu tempo, perdeu dinheiro, desgastou-se e tudo aquilo que ele não deveria fazer é justamente isso. Há um exemplo, nossa, que esse já não precisa de ir para as Europas. A estratégia, não viram a estratégia que usou o David Simango na Beira? Quando viu que a RENAMO já não lhe queria lá dentro a partir do seu líder, o que é que ele fez? Tinha o capital que ele sabia que tinha franjas de apoiantes que ele sabia que tinha e que podia até chegar ao município da Beira, que noutros países os municípios até são viveiros de grandes políticos. Exatamente. Depois, e que nós de alguma forma até desprezamos, e por aí simplesmente saiu, formou o seu partido, meteu deputados na Assembleia da República, ocupou a cidade da Beira. A cidade da Beira é aquilo que é hoje. Venâncio Mondlane tem que começar a pensar assim e não estar a bater na parede com a cabeça, porque ele simplesmente vai ser expulso e vexado, portanto, publicamente, e perde este capital político que ele tem. Gostava de agradecer a todos vós pela presença aqui no podcast, ao reverendo Anastácio Chambeze, Balazar Fael e também ao Régio Corão, que estiveram aqui a prestar os vossos conhecimentos e vossas experiências sobre essa questão da RENAMO, que hoje deverá eleger o seu candidato a presidente da República. Nós voltamos amanhã com uma transmissão também em direto para analisar o candidato que sair desta eleição. O prognóstico que foi feito aqui é que vai ser o Suf Momad a ser eleito, a ser reeleito presidente da RENAMO. Gostávamos de agradecer igualmente aos ouvintes da Rádio Schwab, Rádio Voz Coupe, Rádio Televisão Encontro e Rádio Comunitária de Namanhumbir pela companhia e sobretudo pelo feedback. Gostamos de agradecer a todos vós. Com promessa de voltarmos amanhã com a análise do candidato que sairá do Congresso de hoje. Foi um prazer. Até lá.